Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você. Seja bem-vindo ao meu primeiro episódio do podcast Papo Imobiliário com Andresa Brasileiro. Eu sou corretora e mentora de corretores iniciantes, já tenho 15 anos no mercado imobiliário e resolvi colocar esse podcast aqui para orientar os corretores, orientar a comunidade como comprar seu imóvel, como fazer investimento, ou seja, todos os assuntos que são interligados e ligados ao mercado imobiliário. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho, tirar dúvidas e esclarecer também sobre consórcio imobiliário. Estamos aqui recebendo hoje a nossa colega Valesca. Seja muito bem-vinda, Valesca. Obrigada, prazer. É um prazer também tê-la no meu primeiro episódio. Eu tô muito feliz, primeiro por ter sido convidada, agradeço bastante o convite e sei que vai ser enriquecedor para ambas e também para os seus, as pessoas que lhe acompanham, seus telespectadores, porque realmente o consórcio com o ramo imobiliário hoje em dia é um dos produtos mais procurados e que eu sei que a gente vai agregar aí muita coisa para quem vai estar nos assistindo. Tá, então Valesca, vamos começar falando um pouquinho. Quem é Valesca? Então, eu me chamo Valesca Queiroz, certo, pessoal? Eu sou consultora e especialista em consórcio. Faz 5 anos que eu estou no mercado imobiliário para consórcio, não só imobiliário, mas o consórcio em geral, que tanto é para automóveis quanto para imóveis, mas hoje em dia eu estou tentando e estou me especializando mais ainda na venda de imóveis para consórcio para imóvel, né? Então, assim, ótimo. É algo que vem crescendo muito e está sendo muito bem explorado agora na nossa configuração de economia atual. Então, assim, graças a Deus, é um produto bom e que os meus clientes, pelo menos, são bem satisfeitos. Porque, como eu falei uma vez contigo, Andresa, com a estratégia certa e a forma certa de trabalhar, você consegue chegar no objetivo do cliente. Que eu acho que o consórcio, ele sendo estruturado, sendo bem planejado, o cliente vai chegar no seu objetivo mais rápido ainda, entendeu? Ainda existem muitas dúvidas, Valesca, e por isso que eu te convidei para fazer parte desse momento aqui. Porque existem muitas dúvidas ainda sobre o consórcio imobiliário, sim, financiamento, quais as diferenças, e a gente vai explorar um pouquinho hoje essas dúvidas aqui para esclarecer aí pro pessoal que tá aí assistindo a gente. Então, primeiro, eu queria que você falasse assim, o que é e como funciona o consórcio imobiliário. Perfeito. O consórcio, ele é um grupo de pessoas que todo mês se junta para estar ali pagando aquela parcela, certo? E quando a pessoa for contemplada, ela vai ter direito a usar o seu crédito contratado. Você não vai comprar especificamente uma casa, um modelo de casa. Você vai contratar o crédito e vai entrar naquele grupo, certo? Todo mês vão ter as assembleias. Então, quando a pessoa for contemplada, ela vai ter o direito a utilizar o valor do crédito contratado. Valesca, mas consórcio demora. Sempre me falam muito essa questão. Mas demora em qual ponto? Demora para você por quê? Talvez demore porque você nunca fez. Ou talvez demore porque realmente você tem apenas o sonho da casa própria e não tem um lance para a gente programar. Mas mesmo assim, com consórcio, isso pode acontecer. Igual também eu acho
que deve chegar algumas pessoas para você, comparando agora um pouquinho com o financiamento. Tem uma pergunta já sobre Justamente. isso. Então, assim, o consórcio, ele também dá a possibilidade de quem tem o plano, quero ter minha casa, é meu sonho. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou financiar, eu vou pro consórcio. Eu provo que a forma mais barata vai ser através do consórcio. E que você também pode alcançar esse objetivo sem tirar nada do papel. Tipo, sem tirar nada do bolso, né? Então seria uma outra linha que as pessoas têm, uma outra opção, na verdade, para comprar o seu imóvel, né? Nós temos hoje o financiamento imobiliário. Com que, certeza. na verdade, eu acho que para o Minha Casa Minha Vida, dependendo da necessidade de cada pessoa. Porque se eu tenho a necessidade de ter um imóvel de imediato, o consórcio talvez não seja, Sim, seja, né, a primeira opção, talvez seja a segunda opção. Mas se eu chego ali e não consigo uma aprovação de um crédito, eu posso ir para o consórcio Sim, perfeito. para adquirir aquele sonho, né? Com certeza. Tanto ele vai ser no consórcio, você também pode pensar a sua primeira casa. No Minha Casa Minha Vida, hoje vão ter várias... Como é que eu posso te falar, Andresa? Vão ter vários fatores que vai ser mais... Vantajosos, isso. Mas com o consórcio, por exemplo, quando você faz o custo, você vai ver que no custo final, realmente, o consórcio ele é bem diferente do seu primeiro financiamento, certo? Então, assim, quem foge de juros, consórcio. Mesmo se a Valesca e a Andresa, é o sonho, minha casa, quero comprar realmente, mas os juros ficaram altos. Então, o consórcio também, ele pode quitar seu financiamento. Então, isso é um bônus pra gente. Tipo, você pode fazer, realizar o sonho da sua casa e quem sabe, depois que você der uma folguinha, ou então você, além de planejar a parcela da sua casa, você planejar a parcela do seu consórcio também, para quitar o seu saldo devedor do seu financiamento. Olha aí, gente, uma opção muito boa aí, que é uma alternativa para Justamente. diminuir o prazo e diminuir os juros Tenho também na muitos quitação. clientes com esse planejamento, com essas expectativas, que dá muito certo. Porque como o consórcio ele vai comprar a dívida direta do banco. Então, ele vai amortizar todo o seu saldo devedor, certo? Então, se você ia pagar X de juros, ali através do consórcio, você vai pagar apenas a taxa de administração e enxuga muito o custo final, que seria do seu financiamento, né? É muito interessante, Valesca. Então, qual a diferença entre consórcio e financiamento? Acho que a gente acabou de falar. Foi. Né? Em Eu acho aspas, que tem entre aspas, mais, né? Pode falar mais um pouquinho sobre essa... Tu sabe dizer essa diferença? A diferença que eu vou trazer aqui para vocês vão ser basicamente o quê? O consórcio ele não vai ter juros sobre juros, como existe no financiamento. Nós temos apenas a taxa administrativa, certo? Então, o cálculo final do consórcio vai ser a taxa administrativa mais o fundo de reserva mais o valor do crédito contratado. As taxas não mudam. Se você contratar comigo hoje, sua taxa, vou dizer a mais alta aqui, bem dizer, 20%. Até o final do seu contrato, se for 20 anos, então sua taxa sempre vai ser 20 anos. Pronto, em cima do INCC, certo? Então, a cada 12 meses tem um reajuste, porque como as finanças reajustam, o mercado vai reajustar o valor do crédito, então nada mais justo do que você ficar com poder de compra. Sim, o INCC, para quem não sabe, é o Índice Nacional da Construção Civil. Isso. Que é o que faz a correção de alguns empreendimentos que são vendidos em fase de obra, né? Então você compra ele na fase de obra inicial, na planta, como se diz. E aí a correção é chamada de INCC. Justamente, perfeito, Andresa. É isso mesmo. Então, continuando, né? A gente não tem os juros, nós só temos a taxa de administração. O nosso prazo, ele é menor também. Então, por isso, mesmo com parcelas atrativas, como a gente não vai ter uns juros altos, então nosso prazo ele se torna menor. Nosso maior prazo hoje em dia vai ser 20 anos. Entendeu? Entendi. Então é um prazo atrativo também. E quando o cliente dá o lance, então esse prazo consegue ainda ser mais atrativo por ser um prazo menor. Por exemplo, vai ser um prazo de em média 15, 10 anos. Então é um prazo também que conquista o cliente, né? Você não fica aqueles 30 anos, né? 30 anos ali pagando aquela parcela.
Bora lá, outra diferença do consórcio para o financiamento, eu posso dizer que você vai ter o poder de escolha de qualquer imóvel à vista, você vai ter o poder melhor de negociação, porque querendo ou não vai ser pago direto ali na conta do vendedor, certo? Então, tipo, você vai conseguir um poder de barganha melhor. Nossa, tem tantos que tá fugindo, né? Agora da cabeça. Não, sem problema. Vamos lá que já vai aparecendo. O custo final, tudo mais aí. Então, quando você é atrativo. Quando você para analisar os custos do consórcio e do financiamento, Sim. Realmente o consórcio tem uma viabilidade Bem maior, né? Principalmente também quando é um valor maior. Por exemplo, hoje a gente falando em miúdos, se você simular um financiamento de 1 milhão, você vai pagar 3 milhões e um pouquinho, justamente. E se você simular um financiamento de 1 milhão com consórcio, você vai pagar menos de uma taxa irrisória ali para o montante que você está pagando, entendeu? Você vai pagar menos de 1,5 milhão. A depender da taxa que você pegar. Entendi. Só na questão do Minha Casa Minha Vida, porque existe o subsídio, né, do governo. Sim. Então, para quem quer comprar dentro do Minha Casa Minha Vida, a melhor opção hoje, não é que seja a melhor opção, é praticamente a única opção dentro do Minha Casa Minha Vida seria o financiamento imobiliário por causa do subsídio, que você ganha até 55 mil. De subsídio, e ainda tem alguns empreendimentos que tem mais um pouquinho, que é o da SEAP. Perfeito. É mais 28 mil, ou até 28 mil. Entendi. É bom que eu também estou aprendendo de financiamento aqui, compartilhando conhecimento. Mas, justamente, pronto, o consórcio, um bônus que a gente fala muito assim é o quê? Que você pode dar o lance embutido da própria carta. Certo? Pronto, era uma pergunta que eu ia te dizer aqui. Dá para usar o consórcio? Não, é possível antecipar a contemplação? Sim. Então, assim, porque todo mundo tem aquela ideia, consórcio demora, consórcio... Meu pai, meu avô fez e nunca foi contemplado. Hoje em dia, isso aí é algo totalmente descartado, certo? Então, por exemplo, você faz um consórcio, é como eu falei no começo, você vai estruturar a sua contemplação, a gente consegue dar métricas e estratégias. Então, hoje em dia, o consórcio, quando ele é feito realmente no seu planejamento, é algo que eu vou conseguir te passar uma previsão de contemplação, eu vou conseguir te passar como é que tá o grupo que eu te coloquei, entendeu, Andresa? Assim, então, é algo planejado, é algo realmente que é pensado para a sua necessidade, certo? Então, vai ter o lance ideal dentro da própria carta de crédito, você consegue tirar aquele lance sem se descapitalizar. Então, para o empresário, para as pessoas que têm aquele dinheiro ali aplicado mensalmente, é interessante ele fazer um consórcio para não mexer naquela economia. Então, como é que funciona? Por exemplo, eu faço um consórcio de 200 mil, certo, mas eu não tenho dinheiro para dar o lance. Pronto, então... Aí que é o lance embutido. Aí como é que funciona? Então, você vai tirar o lance da própria carta. Todo mês você pode ofertar 25% dos 200 mil de lance. Então, assim, você vai estar ofertando 50 mil e você vai receber, quando contemplada, vai descontar, vai subtrair os 25%. Então, você vai pegar 150 mil. Então, entendi. Você deu o lance dos 150 mil. E lembrando, os 50 mil que você ofertou de lance, ele vai ser subtraído da sua carta de crédito, porque no consórcio tudo que você oferta, ele é subtraído, certo? Ele vai ter que ser amortizado. Com isso, você vai pagar após a contemplação e o faturamento, você vai pagar apenas em cima dos 150 e não mais em cima dos 200 mil. Entendi. Entendeu? Então, provavelmente, assim, a parcela vai baixar. Ou não, né? Não, dependendo do plano que eu te colocar. Tem planos que eu consigo baixar parcela e prazo. Tem planos que eu vou conseguir baixar só o prazo, entendeu? Entendi. Mas não vendendo meu peixe, mas já vendendo, vai ficar um plano atrativo. Porque assim, se eu te disser que, exemplo de alguns clientes meus, 200 mil, hoje em dia, ele contratou 200 mil, faturou o apartamento, o flat de 150 mil, e tá apenas com 88 parcelas de 1.200,
reais. Que ele tira isso no aluguel, se ele alugar, né? Justamente, que Vai rentabilizar bem mais para ele. bem mais, porque ele alugando 2 finais de semana, ele paga, que é justamente o que ele já tá fazendo. Ele já tá pagando outro consórcio com a rentabilidade do flat que ele alugou já. Então, é um consórcio, é um investimento muito bom. Sempre foi, na verdade, Sempre né? foi, justamente. Só que agora no imobiliário ele é uma opção a mais. Com certeza. Que a pessoa tem para fazer investimento Um bônus, ou é. comprar seu primeiro imóvel, né? Existe um perfil ideal para adquirir consórcio imobiliário? Andresa, eu acho que hoje em dia todo mundo pode se organizar e se programar. Bora descartar essa ideia do perfil. Eu sei que no financiamento, às vezes, vocês traçam, né? Tipo, fulano é o perfil Minha Casa Minha Vida, ciclano é um perfil alto padrão. No consórcio, é um planejamento. Então, você concorda comigo que todo mundo que se organiza, se planeja, ela alcança a meta, né? Sim. Porque uma meta no papel, se ela não for executada, se ela não for planejada, ela vai ficar ali, só no papel. Então, é o que eu sempre digo. Só contempla quem faz. Então, hoje, nós temos vários facilitadores no consórcio, que é a parcela 50% reduzido, entendeu? Então, tipo, para um crédito de 180 mil, 150, você consegue se organizar, guardar ali 350, 400 reais. Sim. Entendeu? Sim, para estar realizando um sonho, para estar iniciando uma construção. Porque outro bônus do consórcio, ele não só é aquisição de bens. Então, você pode reformar sua casa através do consórcio, você pode construir através do consórcio, você pode, como eu falei, quitar aquele financiamento que está pesando para você. Você pode adquirir no consórcio imobiliário. Ele não é engessado apenas para compra, entendeu? Então, tem vários leques. Olha aí, tá vendo, minha gente? A gente tá aprendendo muito aqui hoje com Valesca, né? Então, ô Valesca, aproveitando, Sim. Houve um boom aí de algumas informações, algumas pessoas me procuravam também para tirar dúvidas, porque algumas pessoas estavam divulgando, compre seu primeiro imóvel. Eu colocava lá uma foto na internet de um imóvel e Já. dizia, aí a pessoa chegava lá e era um consórcio. Já soube dessas Só que empresas. assim, a informação não era passada como consórcio. Era como se a pessoa ia já sair de lá com seu imóvel pagando parcelas menores, né? Então, assim, fala um pouquinho sobre isso. O que o cliente ele precisa ter cuidado na hora de contratar um Perfeito, consórcio. essa colocação. O que ele precisa procurar para poder ter a certeza de que aquilo ali realmente é uma coisa viável e correta e tudo certinho para poder ele comprar aquele consórcio ou o seu imóvel. Perfeito, tua colocação, Andresa. Bora lá. Não trabalho assim, certo? Porque eu acho que isso, muitas pessoas desonestas, ela capta o leads, né? Como, no popular, um boi de piranha. Então, você chega lá e é outra situação. Então, realmente, eu não vendo dessa forma. E como hoje em dia tudo é uma venda. Uma relação é uma venda, tudo é uma venda, certo? Então, assim, acho super errado quem faz isso com o cliente, porque você chega lá, tá, o cliente vai com expectativa realmente de fazer uma coisa e você faz o cliente ali perder o tempo dele, e hoje em dia tempo é dinheiro, né? E muitas das vezes o cliente cai realmente num golpe, porque pra mim isso, quando a pessoa usa da falta de honestidade, é um golpe, certo? Eu já vi várias publicações, Sim. principalmente no Facebook. Eu já vi, clientes meus já me mandaram. Aí, Tu não tem isso aí, não? Quando eu entro em contato, aí some. Porque sabe que eu sou justamente. corretora. Tem cliente meu, tu não tem isso aí, não? Eu digo, não, isso aí eu não tenho. Eu não lhe prometo nada, eu não faço nada. O consórcio, se eu lhe prometer, não feche comigo, não, que eu tô vendendo pra você errado. Eu posso lhe dizer os meios, lhe dar os números e a gente fazer toda a probabilidade da coisa acontecer. Agora, eu chegar pra vocês e dizer assim, Andresa, sexta-feira tu vai estar com tua casa, tudo pago, tudo ok. Minha gente, fuja. Não existe. Não existe, não. Verdade. Ali é um golpe. Se já chegou cliente pra mim, Valesca, olha, eu fui lá, o cara disse que se eu der o lance e pagar pra ele amanhã 40 mil, eu vou ser contemplada próximo mês. O que é que tu acha? Eu disse, o que é que eu acho? Se você quiser perder os seus 40 mil, pode fazer isso.
Se não, você vem que eu lhe atendo e a gente vê a melhor forma de você aplicar esses 40 mil e a gente vê a programação, o que é que você vai fazer para realizar o seu sonho de forma mais barata. Mas mais rápida, eu não posso lhe prometer, realmente, porque, assim, no popular tem gente que vai querer uma casa de 400 mil e tem 40 mil. Tem coisa que não acontece do jeito que o cliente quer, ele pode sonhar. Com consórcio você pode realizar dessa forma? Pode. Eu não vou dizer não, só porque tu tem 40 mil você não vai conseguir uma casa de 400 não. Por incrível que pareça, no consórcio você pode sim. Você tendo o valor da parcela por mês de 400 mil, a gente consegue ofertar o lance embutido dos 400 e você pode realizar aquele sonho ali realmente, entendeu? Mas eu não vou chegar e vou vender uma mentira. Pra mim, isso aí é vender uma mentira. Então, eu chego pra você, olha, isso vai funcionar assim. É tantos meses, a parcela é tanto, isso é desse jeito. Então, quando você vê algo muito atrativo, gente, desconfie. O consórcio, ele é atrativo sim, em alguns pontos. Ele realmente não tem juros. Ele não vai lhe dar... Algumas vezes ele vai lhe dar uma parcela mais atrativa, que é o que eu falei, a parcela 50% reduzida. Mas eu não vou lhe prometer uma contemplação para amanhã. Muitas vezes os vendedores de consórcios errados, tanto que eles dizem assim, olha, você só pode ofertar o lance depois da 6ª parcela. Por quê? Porque algumas corretoras, algumas empresas, elas vão pagar a comissão do corretor naquelas 6 parcelas. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar as 6 parcelas e vai lá abandonar, entendeu? O lance, jamais pague um lance a um corretor. Gente, lance é boleto, lance é tudo pago por aplicativo ou através do nome da corretora. Então, se você estiver pagando um lance ali a um corretor, tá errado. Tem uma coisa errada. Exatamente. É igual a gente, quando a gente vende um imóvel, a gente, como corretor de imóveis, a gente não deve receber dinheiro Justamente. do cliente. Do cliente. Nós recebemos a nossa comissão, vem do vendedor. Seja uma construtora ou uma pessoa física. Mas quem Perfeito. nos paga é quem está vendendo. Justamente. Então, a gente não deve receber dinheiro de cliente. De cliente. Né? Perfeito. Aí, outra coisa, eu acho que isso aí é você se prevenir do golpe, você se prevenir das pessoas que querem ser espertas com você, né? Por isso a importância de saber a quem você está comprando. Justamente. Seja o seu imóvel ou seja o seu consórcio. Aí agora eu vou trazer outro nicho também, Andresa, que eu acho que vai ser importante. Você perguntou como eu vou identificar. Gente, olha o perfil daquela pessoa, vê se tem comentários de pessoas verdadeiras, vê o perfil profissional. Agora, falando para todos os corretores e para quem está assistindo a gente, né? Enriqueça de verdade. Vendam as coisas orgânicas. Vejam se aquela pessoa realmente ela é real. Entendeu? E eu acho que a venda é isso, é você fortalecer o vínculo com quem tá ali comprando. Como é que eu posso dizer? O meu cliente, ele saber que eu existo, ele saber que ele pode falar comigo 10 horas da noite. Se eu vou responder 10 horas da noite, posso responder. Muitas das vezes eu respondo. Mas ele sabe que no outro dia, 8 horas da manhã, eu tô respondendo a pergunta dele. Tô ali ativando o pós-venda dele, entendeu? Que eu sei que com você também é da mesma forma. Porque aqui a gente tá com uma das melhores da nossa cidade, né? E Obrigada. isso é muito alinhado, né, Andresa? Você fazer o pós-venda, você tá perto do cliente. É importante. E eu brinco muito com meus clientes que a gente casa. Até a contemplação. E tem vezes que pós a contemplação também. Porque eu vou acompanhar ele. Se ele está fazendo um planejamento, se ele está fazendo um sonho. Quem quer um imóvel nunca vai parar no primeiro. Porque você vai render. Você vai ver que o negócio funciona, que aquilo ali é bom. Então vai vir mais, mais e mais. E com a graça de Deus, sempre meus clientes não me abandonam. São um casamento ali que está durando. Mas é justamente o que você falou, né? Nós vendemos, mas nós somos vendedores, somos consultores. Justamente. Porque o cliente está ali, se ele está à procura de um imóvel, de um consórcio, ele quer que a gente ajude a ele. A gente precisa orientar qual a melhor opção para ele, a gente precisa orientar qual a melhor opção. Financiamento, consórcio, nesse caso que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa mostrar para ele. Às vezes o cliente vem sabendo mais do que a gente. Sim. Né? Mas a gente precisa ter o entendimento e o conhecimento. Com certeza. Por isso que é importante a gente tá falando sobre isso aqui hoje, Valesca, porque muitas pessoas ainda têm esse mistério, assim, não entendem como é que funciona o consórcio imobiliário.
né? Então, é uma das opções muito importante. Sim. Para você que não consegue aprovar seu crédito, para você que está com seu nome sujo, pode fazer, não pode? Consórcio? Então, pode. Só não pode Depende. contemplar, né? Não, pode fazer, depende do score. Então a gente passa por uma análise prévia de rate, certo? Se der rate da primeira vez, então realmente é porque aí ali tá muito complicado. Se a pessoa tem algumas pessoas que vão ter algumas restrições, então o que acontece? Pede um devedor solidário, que é a mesma coisa de um fiador. Um fiador. É, justamente. Então, a depender de alguns scores e alguns CPFs, eles vão pedir esse devedor solidário e a gente vai organizando a papelada, entendeu? Mas, justamente, se você foi reprovado no financiamento, fala comigo, eu vou ver qual a melhor forma. Porque às vezes você é reprovado no banco, mas às vezes nem é por estar devendo. Sim. Não é, às vezes nem é por ter pendência financeira. Às vezes é falta de relacionamento com o banco. Aí a gente Justamente. orienta aquele cliente, abra uma conta. Se quer comprar Minha Casa Minha Vida, abra uma conta na Caixa Econômica, adquira produtos, limite de cheque especial, cartão Sim. de crédito. Mas mesmo assim, às vezes não aprova. E a pessoa Entendi. não tem pendência financeira. Não, a nossa né? aprovação, ela não é tão complicada, não. Realmente, só se o cliente tiver com o nome muito sujo, aí não passa. Mas, porque como o consórcio pode acontecer de tudo, vou te dar um exemplo, aí você vai entender, vocês vão entender um pouco. Por exemplo, teve uma vez que um cliente meu, de 300 mil, ele foi contemplado na primeira parcela. Só tudo. Existe. É, com certeza. Entendeu? E realmente esse cliente ele foi contemplado com 20 dias. Então ele só tinha pago do consórcio, eu acho que na época era tipo 2.000 e um pouquinho a parcela que ele pagou. Então assim, cara, o banco precisava de muita informação dele. Como é que eu vou liberar pra ti 300 mil se você só me pagou 2.000? Então eu tenho que confiar muito em você, entendeu? Então, tipo, pediu movimentação de extrato bancário dele para ele provar que tinha 3 vezes o valor da parcela, entendeu? Pediu a documentação realmente toda da casa, tem que a documentação da casa, matrícula, tá tudo ok. Então, demorou um pouco para liberar o crédito? Demorou, mas não empacou, tipo, teve as fases. Não pediu tanto documentação, como eu sei que algumas vezes pede no banco, mas o banco precisa saber que aquela Sim. pessoa é um bom pagador. Então, infelizmente, a análise de crédito vai ser feita, certo? Mas raramente não vai liberar. Até porque o consórcio também é através de um banco. Sim, Né? justamente. Então os bancos não podem pegar e dizer assim, eu vou emprestar 500 mil aqui a Andresa só porque ela é bonitinha. Não, não pode. Justamente, Né? Isso aí seria muito bom. A gente eu tenho que analisar. A Andresa vai conseguir me pagar? Né? Pois é. Ela tem condições financeiras de me pagar? Tem, então vou liberar. Tem, Não tem, então não tenho como liberar para Andresa esse valor. Com isso? certeza, Né? Eu acho que aí qualquer instituição financeira vai trabalhar dessa forma, né? Sim, com certeza. Então, a gente já falou, acho que dá para usar o consórcio como estratégia de investimento. Muito. Hoje em dia, tocando agora num ponto bem bacana, hoje em dia, Andresa, uma das minhas maiores tickets são para investidores. Porque se eu começar a falar aqui o que a gente pode fazer com consórcio para você investir, a gente vai passar 1 hora. Mas, assim, em coisas rápidas, você consegue levantar capital, certo? Que a gente chama alavancagem financeira, alavancagem de patrimônio. Então, você consegue ter aquele imóvel e levantar o dinheiro em cima do imóvel, certo? Para comprar mais imóveis, para fazer o que você quiser. Por exemplo, você pode deixar ainda o dinheiro investido e com o rendimento do seu investimento, você investir em consórcio e multiplicar seu patrimônio, certo? Então, tem muitas formas de você investir com consórcio. Muito bom isso. Assim, a gente sabe que hoje o consórcio não é só imobiliário, né? Tem outras linhas, né? Pronto, eu vou dar um exemplo de investimento bem rápido, que foi muito interessante. Foi um atendimento que eu fiz essa semana. O cliente, ele tem uma casa de 4 milhões, certo? Tá quitada, tudo lá. E ele disse assim, Valesca, que eu moro nessa casa aqui, é 4 milhões.
tem como eu fazer alguma coisa com essa casa, eu pegar esse dinheiro pra eu investir mais e tal? Porque aqui Como é capital de giro, né? ele falou até assim, essa expressão que eu achei bem interessante. Eu vou começar a usar agora. Aqui é um elefante branco. Não tá me rendendo nada. Justamente, eu só tô gastando aqui. Aí eu peguei e disse, caramba, eu sei o que eu faço com essa casa. Se fosse minha, eu ia fazer o seguinte. Eu iria fazer um consórcio de 4 milhões, certo? Eu iria ofertar só o lance de 25%, já que ele é uma pessoa que ele é capitalizado, ele tem condições de estar ali pagando aquela passada. Eu ia ofertar só o lance de 25% para eu não tirar nada do teu bolso, nem dos teus investimentos, certo? Então, eu estaria ali, só pagaria a parcela e ofertaria o lance. Pagava a parcela e ofertava o lance. Quando eu contemplasse, eu ia pegar esse dinheiro e iria investir, porque ele vai alienar a casa dele, certo? A casa valeu 4 milhões. Aí ele Então, pode, ele mesmo fazer um consórcio. A casa é no meu nome. Eu posso fazer um consórcio e alienar o meu próprio bem? hoje em dia tem como, certo? Entendi. Mudaram algumas regrinhas, então a gente consegue alienar o seu próprio bem. Se não consegue, isso eu afirmo, mas se tipo assim, tiver algum empecilhozinho, a gente pode fazer uma transferência pro nome Colocar no também a nome de gente alguém, consegue. né? Isso. Certo. Como Então, se alguém estivesse comprando. Mas a gente hoje em dia consegue sim. Graças a Deus, algumas regras mudaram. Então a gente consegue comprar o próprio bem. Principalmente se for de PJ para CPF. Consegue fazer um pouco esse trâmite. Tranquilo. Então compraria a casa dele. E quando eu alienasse a casa dele, que ele iria pegar o dinheiro lá, eu ia investir todo em imóveis de leilão. Porque o imóvel de leilão, normalmente, eu iria comprar ali pela metade do preço. Sim, certo? tem muita gente ganhando dinheiro com isso, viu? Com certeza. Então, eu ia pegar, tipo, desses 4 milhões da casa dele, iria comprar do consórcio de leilão, e eu iria dobrar meus 4 milhões para 8 milhões, certo? E eu, no final, iria totalizar 12 milhões. Porque a minha casa eu ainda tenho, que vale 4 milhões, e eu iria ter mais 8 junto das compras e do leilão. Então, ali eu iria fazer uma aposentadoria imobiliária absurda e ia investir sem estar tirando nada do bolso. Tipo, para contemplar esse milhão, eu só preciso estar pagando minha parcela. Muito interessante isso, viu? Para você que tem aí seu investimento, não quer se desfazer dele, Justamente. mas está precisando de um valor para rentabilizar, para fazer capital de giro, investir no seu empreendimento, na sua empresa, é uma opção muito interessante. E outra coisa bem importante, o consórcio, ele paga o valor ele não paga o valor do leilão que você comprou, certo? Por exemplo, se você comprou uma casa de leilão, um apartamento por 200 mil, e esse apartamento ele é avaliado em 450, e sua carta de crédito é 450, o consórcio ele vai lhe pagar 450. Então você ainda fica com esse troco para fazer outra coisa. Então você ainda pode comprar outro apartamento. Entendeu? Verdade, Por isso que, tipo, que eu falei que realmente eu iria movimentar esse dinheiro dessa forma. Muito bom, isso aí é uma opção interessante para você, investidor que gosta de estar investindo em imóveis de leilão. Hoje, imóveis de leilão é um nicho no mercado imobiliário que tá dando muita rentabilidade. Eu tenho uma amiga que é parceira minha, que ela só trabalha com imóveis de leilão. Bacana. Então, assim, hoje você consegue... Logo depois da pandemia, houve muita gente que não pagou financiamento, né? Por vários motivos. Muita gente deixou. Então, hoje tem muitos imóveis em leilão, tanto na Caixa Econômica, como no Banco do Brasil. Sim. Eles hoje não vão direto para o leilão, mas se você for no banco, você consegue saber aqueles imóveis que estão para serem penhorados. E aí fica mais fácil até para comprar. Justamente. Eu tenho também alguns parceiros de leilão e tal. Eu sei que hoje em dia, quem sabe trabalhar com consórcio, com leilão e com os imóveis, consegue aí uma alavancagem bem bacana, financeira, porque realmente são oportunidades. Sim. E se você tem a carta de crédito já contemplada e você tem uma oportunidade ali, perfeito. Por isso que todas as pessoas precisam se organizar para ter sua cartazinha de crédito ali, é uma reserva. Então é o que eu digo. Tudo na nossa vida a gente tem que ter um planejamento e estratégia. Com certeza. Então, quem não se planeja, não consegue executar. Perfeito. Né? E também não adianta só
planejar e não executar também. Você tem que botar em prática, né? Senão ali vai ficar só o sonho. Só no papel mesmo, né? E aí não consegue executar. Tem que tirar do papel. É verdade, Valesca. Então, gente, para encerrar, eu quero te pedir 3 dicas rápidas para quem está pensando em entrar no consórcio agora. Primeiro, bem rápido e objetiva. certo. Primeiro, inicie, porque só contempla quem faz, certo? É igual assim, nunca ganhei na loteria, mas também nunca joguei, né? Justamente. Então, inicie, porque só contempla quem faz. Realmente, contrate um consórcio de uma pessoa que vai lhe dar um suporte, certo? De alguém que você confie, de alguém que realmente lhe dê uma consultoria e trace o seu plano bem direitinho. Não compre ali de alguém que vai querer só estar te vendendo, certo? E a terceira dica é o seguinte: o consórcio para você, ele tem que ser algo que não vale apertar. Porque se for algo que vai lhe apertar, vai ser a primeira coisa que você não vai pagar no mês, certo? Então, você realmente você vai fazer um consórcio se aquele dinheiro ali para você ele não for lhe fazer falta, porque ele é um planejamento, ele é uma organização financeira. Então, bote muito isso na sua cabeça. Parei de pagar tal parcela, vou fazer um consórcio imobiliário agora porque eu quero comprar um flat em João Pessoa para alugar. Eu consigo pagar essa parcela? Consigo. Perfeito. Entendeu? Então, só o consórcio ele tem que ser um bônus na sua vida, ele não pode pesar. Falando, se for um ônus, já começa a dar prejuízo. Justamente porque é a primeira coisa que você vai parar de pagar. Entendeu? O financiamento, ele realmente vai lhe obrigar a estar ali todo mês, kitzinho, senão o banco vai lá e toma. O consórcio, você só é um credor quando você fatura o bem. Então, ele é uma reserva. Você vai estar reservando. E quando você, eu vou juntar esse dinheiro em casa, você não junta. Junta não. Bati o carro, eu vou tirar dali. Fulano adoeceu, vou botar ali. Cicrano pediu emprestado, eu vou emprestar para receber na fé de Jesus Cristo, entendeu? Então, o consórcio é uma maneira também de juntar dinheiro. Com certeza. É uma maneira de você conseguir juntar dinheiro. Eu digo muito a meus clientes, é uma poupança forçada. Verdade. Não, você não vai se arrepender, porque você vai se organizar para ter aquilo. E você vai ter. Tem cliente que chega para mim e diz assim, mas me prometa que eu vou tirar? Eu digo, eu prometo, você vai tirar. Eu só não vou lhe prometer a data, mas se você pagar no dia certo, ofertar seu lance, hoje não tem outra não. E é o que uma vez eu acho que eu até te falei assim, Andresa, o consórcio ele é uma plantinha, certo? Você tem que estar ali todo mês, regando ela, cuidando dela, ajeitando ela, porque se você eu comprei essa planta e deixei aqui, ela não vai me dar fruto nenhum. Exato. Ela vai morrer, entendeu? O consórcio você tem que cuidar. Você comprar um consórcio sem cuidar, você tá jogando dinheiro ao léu, tá guardando, mas tá guardando sem uma previsão de futuro. O interessante é você realmente se organizar, se planejar e fazer a estratégia certa. Muito boas suas dicas, Valesca. Então, assim, quem tiver interesse em adquirir algum consórcio, né, procure Valesca Queiroz. Sim. E outra coisa que eu vou dizer agora a você. Gente, todo mundo que assistiu aqui, certo? Que tá acompanhando eu e a Andresa, eu fiz um trato com ela hoje, que comprou comigo, fechou comigo, a segunda parcela é por nossa conta. Bateu! Viu? Show de bola! Olha aí, você que tá nos assistindo agora. E está assistindo aqui, procura Valesca Queiroz, a gente vai deixar os contatos aqui para vocês. Quer dizer, daqui a pouco ela vai passar aqui os contatos. E você adquiriu, diga lá, vim através do podcast Papo Imobiliário de Andresa Brasileiro. E você vai ganhar a segunda parcela por minha conta. Combinado. Combinadíssimo. Então, Valesca, muito obrigada. Fala um pouquinho das suas redes sociais para quem quer lhe achar aí no Instagram ou se você tiver outra rede social também. Gente, olha só, você vai me encontrar em Valesca Queiroz. Andresa vai botar aqui embaixo, certo? Eu também sou parte hoje em dia da Simplifica Consórcio, que é com Carlos. Então, se você ainda quiser mais credibilidade, mais confiança, olha esse segundo Instagram de opção, que a gente vai ter conteúdo lá também, explicando um pouco de consórcio, certo? E meu WhatsApp também vou deixar aqui embaixo, mas eu sempre tô no Instagram, vocês vão ver lá a realidade, acompanhar o nosso trabalho, certo? E meu WhatsApp é esse aqui também, então vocês podem entrar em contato comigo, lembrando que falou hoje,
que estava assistindo aqui, tá bem? Eu e Andresa nos comprometemos com a segunda parcela por Show, nossa conta. show, olha Na verdade, vai essa. ser na conta de Andresa, É viu? na minha conta, viu? É. Então, Valesca, eu quero agradecer a oportunidade. Eu né? tô muito feliz. Muito Andresa. obrigada por ter aceito meu convite de vir participar hoje do meu primeiro episódio, Foi muito né, de bom. podcast Papo Imobiliário. As portas estão abertas para quando você quiser vir Coisa falar mais um boa. pouquinho sobre Coisa algum boa. assunto mais específico. Eu quero agradecer pelo seu convite. Foi muito bom passar um tempo aqui dessa tarde de hoje contigo. Foi enriquecedor. Eu tenho certeza, não só para mim, quanto para todos que estão te assistindo, Sim. certo? E realmente você é uma profissional e tanto. Obrigada. Credibilidade e confiança tá aqui. E eu tenho certeza que para quem tá trilhando essa carreira aí no ramo imobiliário, tá com a melhor. Isso aí a gente não pode Obrigada. negar. Obrigada. Foi uma honra participar. Qualquer dúvida, falem comigo. Eu tô aqui para atender todo mundo. Obrigada, Valesca. Então, você aí, gostou do Papo Imobiliário de hoje? Pra semana teremos mais, viu? É só entrar aí no YouTube, Sandros Filmes TV, ou no meu Instagram, que vai ter lá também um link para direcionar você pro YouTube. Obrigada, gente. Até o próximo. Sandro Filmes está no mercado audiovisual há mais de 25 anos. Se você procura alta qualidade em vídeos para TV, redes sociais, gravação e podcast, comerciais e programas, entre em contato @Sandro Filmes e no WhatsApp 996266572. Sandro Filmes, qualidade e menor preço para você.